Olá a todos, bem-vindos a mais uma talk realizada pela Advocates aqui no nosso Estúdio Eco. Para a conversa de hoje temos o Dr. Paulo Sá Cunha, Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, advogado especialista em Direito Penal e of Counsel da Abreu Advogados. Olá, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui connosco. Começava por falar, já fez um ano de que tomou posse enquanto Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Qual é que é o balanço, de forma resumida, obviamente, que faz do seu mandato? Olá, Filipe, muito obrigado. É um gosto também voltar a falar consigo. O balanço é um balanço ainda algo incaracterístico. Este ano permitiu-me perceber que a Ordem dos Advogados é uma instituição vetusta. Vetusta no sentido, não diria depreciativo, mas num sentido descritivo do termo. É muito antiquada, funciona em moldes do século passado, em muitos aspectos, e a ação disciplinar e a ação do Conselho Superior, no fundo, ressente-se desses males. Há coisas corrigíveis, coisas mais dificilmente corrigíveis. Todo o regulamento disciplinar está cheio de armadilhas que levam a que os processos se arrastem demasiado tempo, quase tanto tempo como o dos processos penais. É isso que eu ia dizer. Que falaremos mais adiante. E, portanto, o balanço é um balanço ainda provisório. De qualquer modo, estou a gostar das funções, a minha equipa é muito boa, tem trabalhado muitíssimo bem. Tivemos pelo meio uma ajuda, com muitas aspas no ajuda, foi a lei da amnistia, que nos permitiu, relativamente a processos pendentes há muito tempo, resolvê-los com a aplicação da lei da amnistia. Mesmo assim, Desentupiu, digamos assim. desentupiu um bocadinho, mas a lei da amnistia, como também não estava tecnicamente muito bem feita, levantou-nos alguns problemas, exatamente, na aplicação a processos disciplinares, sobretudo processos disciplinares como aqueles que temos na Ordem, em que naturalmente tivemos que ver caso a caso para ver se a lei seria aplicável ou não. De qualquer forma, quando diz que a Ordem está a funcionar ainda muito como se fosse do século passado, fala, por exemplo, em questões informáticas, em questões... as notificações ainda são feitas à moda antiga? Tudo isso, os processos são organizados em papel, ocupam demasiado espaço. As notificações têm um formalismo que podia ser aligeirado. Nós podemos notificar os nossos colegas para o e-mail da Ordem. Sim. Ou para um e-mail registado na Ordem e a questão seria resolvida dessa maneira, mas ainda temos que recorrer a notificações em papel. Muitas notificações não chegam aos destinatários, muitas vezes quando há muito tempo entre o início dos processos e o fim, quando se envia uma notificação, o advogado arguido ou o participante já não moram nas mesmas moradas e as cartas são devolvidas. Portanto, é uma confusão monumental que eu acho difícil de compreender em 2024. 1994 compreendia, em 2024 acho francamente mau. De qualquer forma, quais é que, desde que está no cargo, quais é que são o tipo de procedimentos disciplinares que são aplicados aos advogados? Que tipo de comportamentos? A maioria, claro. Há muitos. Há comportamentos graves. Felizmente esses são poucos. E depois há muita questão que eu até gostaria que não chegasse ao plano disciplinar, que são coisas de pequenos desentendimentos entre advogados, até violação, pessoais, não é? Coisas muito pessoais. Enfim, eu não vou obviamente identificar ninguém, mas há uma clientela, chamemos-lhe assim, muito regular do Conselho Superior e dos Conselhos de Deontologia, que são aqueles litigantes compulsivos que, mesmo entre advogados, litigam uns contra os outros com muita frequência. E isso, obviamente, que é uma perda de tempo quando se tem assuntos muito importantes e sérios em mãos. Porque, naturalmente, que, enfim, num volume enorme de processos, em que 90% tem escassa relevância, mas 10% tem grande relevância, enfim, se nós temos que gerir este conjunto enorme, perdemos tempo com coisas que não merecem. Isso também acontece nos processos normais, não é? Dos tribunais. E já agora, também há um aspecto importante, que é o dos laudos. O Conselho Superior também emite laudos de honorários. Aí temos grandes atrasos, efetivamente, é uma questão que preocupa, mas temos que contratar adjuntos dos conselheiros e há uma enorme dificuldade em fazê-lo. Precisamente porque a Ordem segue as regras da contabilidade pública, segue os procedimentos concursais para admitir pessoas,
tudo isso está a ser rigorosamente cumprido e gera uma dificuldade em arranjar pessoas com disponibilidade e capazes de tratar deste tipo de assunto. E a sua relação com a senhora bastonária? Está tudo a correr bem? Está a minha relação com a senhora bastonária, para surpresa de muita gente, é uma excelente Eu relação. pergunto isto porque as relações da bastonária não são boas com todos os órgãos. Falo nomeadamente do Conselho Regional de Lisboa. Mas em relação à sua... A minha relação, quer pessoal, quer institucional, com a senhora bastonária tem sido muitíssimo boa. Talvez pela circunstância de sermos ambos pessoas simples. Quer eu, quer a senhora bastonária, somos advogados, para começar, que é sempre importante. Somos pessoas simples e de bom trato. E, portanto, desde o início dos nossos mandatos... Não complicam, digamos assim. Não, como a Filipa sabe, concorremos em listas diversas, não é? E havia um certo receio de que continuássemos com um clima de desentendimento institucional que vinha do passado. Os presidentes do Conselho Superior que me antecederam tiveram sempre más relações com os bastonários. Ora, eu acho, e a senhora bastonária também, porque aí estamos em sintonia total, nós achamos que as nossas funções e a dignidade institucional da São ordem... mais importantes do que qualquer tipo com de... certeza, do que questiúnculas de natureza pessoal. Mas muitas vezes o que se passa nos últimos anos na ordem é que também muitas vezes, mesmo quando são realizadas eleições, e depois os perdedores, digamos assim, os vencidos, acabam por fazer ainda um bocadinho de campanha eleitoral nas redes sociais, etc. Independentemente do bem, do que é que os advogados precisam, do bem que é suposto a ordem dos advogados fazer pelos advogados, portanto está sempre tudo mal. Isso é particularmente notável nestes últimos anos. E, enfim, é uma das consequências, a meu ver, má das redes sociais. As redes sociais são um espaço onde se diz tudo com grande facilidade. E muitas vezes perde-se o sentido institucional através dessa facilidade com que se põem fotografias, gravam vídeos e fazem coisas que têm depois um público imediato e muito grande, que muitas vezes não é o destinatário certo para aquilo que se tem a dizer e para a dignidade das funções que se estão a exercer. E, portanto, eu lamento que eu tenho visto isso de forma... Enfim, só vou dizer aquilo que posso dizer a esse respeito, porque como a Filipa calcula, nas funções em que estão investido tem que ter alguma reserva relativamente a estas matérias, mas o que dizia é que lamento que o clima institucional da ordem recentemente tenha sido perturbado e se tenham excedido, a meu ver, já há alguns limites que são limites do bom senso. Fala de algumas Assembleias Gerais, das últimas. Sim, de algumas. Eu, aliás, não vou às Assembleias Gerais, falta minha, devia ir, mas acho que também não vou lá fazer nada, elas não têm servido para grande coisa. É mais um aspecto do modelo organizacional da ordem que tem que ser revisto. Hoje não faz sentido Assembleias Gerais presenciais para um universo que é de mais de 30 mil advogados, como a Filipa sabe, não é? Portanto, é impossível haver uma Assembleia Geral a funcionar nesses termos. Temos que desenvolver mecanismos de participação online, de votação online. Enfim, temos que vir para o século XXI e deixar definitivamente o século XX, onde ainda a ordem está. Falando também de relações institucionais que não correm muito bem, um dos temas que tem provocado aqui alguma polémica é o tema que é muito querido aos advogados da Caixa de Previdência, aos advogados e solicitadores também, da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Pergunto-lhe, esta medida este último comunicado que o Sr. Presidente da Caixa de Previdência emitiu relativamente à cobrança coerciva de dívidas, qual é que é a sua posição relativamente a isso? A minha posição é claramente favorável. Eu acho que a Caixa de Previdência e a última administração da Caixa de Previdência, já as anteriores também o tinham feito, mas se calhar com menos eficácia. Aquilo que está a ser feito é indispensável para assegurar a sustentabilidade da Caixa. Eu sou um dos defensores da nossa Caixa. Acho que a Caixa de Previdência dos Advogados se deve manter autónoma e independente. É um dos pontos de divergência profunda com a senhora bastonária. Não vejo com bons olhos uma integração da Caixa na Segurança Social, mas também reconheço e sou sensível a uma realidade, mas que talvez tenha a ver com aquilo que nós podemos esperar das instituições. A Caixa de Previdência é essencialmente uma Caixa de Previdência, como o próprio nome indica.
e, portanto, é, se quiser, uma caixa de reformas. Não tem muito o cariz assistencialista. Exatamente. Não tem esse cariz, nem deve ter, a meu ver, porque não foi criada nem pensada para isso. Foi criada e pensada para que os advogados, que são, da longa data, profissionais liberais, tivessem ter uma reforma condigna através de um sistema mutualista que é representado pela Caixa de Previdência. Eu não vejo porque é que há de ser um obstáculo que advogados que estão ao mesmo tempo inscritos na Caixa não possam estar, enquanto profissionais liberais, inscritos na Segurança Social. Aliás, tenho o meu próprio exemplo. Eu agora, quando começar a fazer contas para a reforma, não será tão cedo, mas enfim, já começo a pensar nisso. Vou buscar uma série de anos de descontos que tive enquanto era trabalhador por conta de outrem, enquanto estive na Faculdade de Direito e na Universidade de Lusíada. E há um conjunto de descontos para sistemas de segurança social, quer o público, quer o da segurança social, de que agora vou beneficiar em paralelo com a Caixa de Previdência, a reforma da Caixa. Bom, e, portanto, para aquilo que é assistencial e que, de facto, é lamentável, eu percebo que durante a pandemia a nossa classe tenha sofrido muito. Fomos a única classe profissional que não teve nenhum apoio de Estado. E ainda por cima, muitos colegas, num momento particularmente difícil, depararam com uma grande insensibilidade, quer do bastonário, quer da Caixa, no que respeita quer às nossas cotizações para a Previdência, quer ao pagamento da cota da ordem. E isso gerou naturalmente um movimento de descontentamento, que é legítimo, é compreensível, mas que não deve levar à destruição da Caixa. E, portanto, acho muito bem. Sei que isto não é popular, mas eu tenho que o dizer. Quem não tem condições para suportar os descontos para a Caixa de Previdência não pode ser advogado. Não pode ser advogado. É uma realidade triste e dura, mas é a que é. Porque não é aceitável que um conjunto vastíssimo de colegas, que é cumpridor, que cumpre pontualmente os pagamentos à Caixa, veja a sustentabilidade da instituição e as suas próprias reformas colocadas em risco por um conjunto vasto de advogados que não pagam pura e simplesmente aquilo que têm. São 165 milhões, é muito. É muito dinheiro e, portanto, a administração da Caixa de Previdência está a fazer o que deve fazer, está a fazê-lo de forma muito ponderada, muito sensata, dando, enfim, enormes possibilidades de recuperação do atraso e, infelizmente, quem não tem condições para suportar a previdência da ordem não tem condições para ser. Pronto, então a minha pergunta seguinte já está respondida relativamente ao comunicado que a senhora bastonária enviou, dizendo que poderia acionar judicialmente ou ajudar colegas. Não é exatamente isso. O comunicado também não diz isso. Diz que, e distingue entre aqueles colegas, e obviamente que nós temos que ter isso em conta. Há colegas que têm mais capacidade do que outros. Sim. E este tipo de cobrança coerciva deve distinguir e deve atender à diferente situação dos advogados. Nesse sentido, a senhora bastonária tem razão. O que eu acho é que a Caixa de Previdência zelou por os interesses desses ao permitir precisamente o recurso a uma linha de crédito extremamente favorável, a que se pode prolongar por 180 meses, creio eu. É um período de tempo que, aliás, parece excessivo, mas que vai ao limite daquilo que é razoável e que vai ao encontro também desses nossos colegas que têm menos capacidade de contribuir. Meses. 180 meses. É muito, por acaso. É muito tempo. E, portanto, não compreendo, enfim, tirando naturalmente aqui algum respeito por compromissos eleitorais e por respeito ao seu eleitorado, que também não me parece que seja decisivo nesta fase. Portanto, não compreendo muito bem a reação do Conselho Geral, se bem que não diga exatamente o que a Filipa disse que dizia. O que se compromete é a oferecer todo o apoio aos colegas que não puderem pagar e que se vejam confrontados com cobranças coercivas das cotizações para a Segurança Social. Exato, não é instaurar judicialmente a Caixa de Previdência. Não é. É ajudar no patrocínio, provavelmente, de colegas que precisem de... Mas do ponto de vista institucional, voltamos à mesma questão de há bocadinho, eu também teria preferido que não eclodisse publicamente enfim, uma disparidade tão grande de posições entre aquilo que é a posição do Conselho Geral
e aquilo que é a posição razoável, sensata e defensável da Caixa de Previdência. Isso não traz nada de bom Não traz. para a classe. Não parece. Vamos agora falar um bocadinho daquilo que foi o poder legislativo nos últimos anos, mas especificamente nos últimos 2 anos. Como Presidente do Conselho Superior, nós estamos numa fase em que a própria bastonária reivindica, digamos assim, que se volta atrás na questão dos estatutos dos advogados e da lei dos atos próprios. Eu pergunto-lhe se na prática, exercendo o mandato que está a exercer, se tem notado algumas diferenças. Ainda é muito cedo para notarmos diferenças, porque o novo regime entrou em vigor agora. Agora sim. E ainda estamos numa fase transitória, precisamente de adaptação dos órgãos da Ordem à nova estrutura. Isso terá que ser feito rapidamente até ao fim deste ano, sob pena de haver um obstáculo sério aos estágios e àqueles que querem ingressar na profissão, não é? E, portanto, vão ter que ver essa situação resolvida o mais rapidamente possível. Eu não gosto nada das alterações que foram feitas, com toda a franqueza, sempre o disse, disse-o até na campanha eleitoral que fiz, pouca, mas que fiz alguma, foi um dos cavalos de batalha da minha equipa e da minha lista, era precisamente manifestar a total discordância com as alterações ao Estatuto. Bom, as alterações ao Estatuto têm várias incidências. O ponto que me parece mais crítico e mais grave é o de nós passarmos a ter nos órgãos da Ordem, e inclusivamente nos órgãos disciplinares e num órgão de supervisão que é criado, membros que não são advogados. Isso é muito mau. A Ordem sempre se caracterizou pela sua autonomia e pela sua independência, face ao poder político e face aos poderes públicos em geral. Mas a autonomia implica autorregulação e autodisciplina. Isso significa que pessoas que não são advogados inscritos, não devem ter qualquer tipo de interferência nessa plena autonomia da Ordem. Isso nunca se verificou até agora. E, lamentavelmente, estas alterações são um legado de última hora da anterior maioria absoluta do Partido Socialista. Muito me surpreende. O Partido Socialista é um partido que teve nos seus dirigentes distintíssimos advogados. Muitos deles já falecidos, como sabemos. E eu tenho a certeza absoluta que essas figuras históricas do Partido Socialista, que foram grandes advogados, não se reveriam minimamente nestas alterações. Aliás, a pretexto de uns fundos quaisquer lá, como é que se chama? Agora escapa-me o nome, mas enfim, desses fundos que nós temos aí. Do PRR. Do PRR, exatamente. E, portanto, acho lamentável isso. Mas depois há outros... Já percebeu que nem sequer é exigência nenhuma, porque... E se fosse... Pois, enfim, não era... há exigências e exigências, eu não percebo porque é que nós havíamos de ceder às exigências todas. Depois, há outros níveis. O nível dos atos próprios dos advogados, de facto, é outro que gera preocupação. Porque não é por acaso que a Ordem dos Advogados é uma instituição pública que certifica profissionais. Quando alguém do público em geral precisa de recorrer a um advogado, se o fizer junto de um advogado inscrito na Ordem, sabe que está a recorrer a um profissional que teve uma formação específica, que foi avaliado pelos seus pares e que tem uma carteira profissional que lhe permite exercer aquela profissão. Quando hoje se permite a um licenciado em Direito que exerça consulta jurídica, eu acho isso muito interessante, mas muito perigoso. Em primeiro lugar, porque o faz sem nenhum controle, desde logo disciplinar. Depois, porque a consulta jurídica não é aplicar a lei a um caso concreto, é muito mais do que isso. Nós temos que perceber se estamos numa situação de pré-litígio. Sim. Que provas é que existem? Se será bom recorrer aos tribunais ou se será bom procurar uma via consensual do problema? Portanto, temos que ter uma sensibilidade perante o caso. Não chega à licenciatura. Não chega à licenciatura nem à vivência de um licenciado. Bom, esta perspectiva é uma perspectiva completamente errada, mas que era infelizmente a da anterior ministra e que, pelos vistos, foi acolhida pelo Partido Socialista. Bom, depois, há problemas também na duração dos estágios. Não duvido que 1 ano e meio de estágio é capaz de ser excessivo. Há, de facto, entraves colocados a quem quer integrar a profissão que têm que ser aligeirados.
Mas isso não significa também que se abra a porta indiscriminadamente a quem quer que seja, não é? Já temos problemas de sobra, aí estou de acordo com a senhora bastonária, com um grande conjunto de advogados brasileiros que se inscreveu na Ordem dos Advogados, mas que não tem a preparação técnica necessária para exercer em Portugal. Bom, e portanto temos aí um conjunto de problemas complicado e que eu espero sinceramente que a nova maioria e que a nova situação política permita reverter em alguma medida. Sendo que para mim o mais gravoso de facto é termos elementos estranhos na Ordem dos Advogados. Nos atos próprios há coisas que não me repugna nada que tenham saído, mas há outras que me parece que deviam ser A parte dos estágios em concreto, a questão da remuneração, que é uma das questões que a senhora bastonária também discorda em absoluto. Qual é que é a sua posição? Porque... Eu, enfim, aí não posso sair da minha própria experiência. Exato. Eu tenho feito o meu percurso profissional nos últimos 17 anos em grandes sociedades de advogados. Esse problema nunca se põe numa sociedade grande, porque os estagiários são sempre remunerados. Sim. Mas também reconheço que isto é uma minoria. É uma minoria, claro. Qual é o problema? É que, de facto, em estruturas mais pequenas ou em advogados em prática individual, é muito difícil assegurar estágios remunerados. Por um lado, porque, sendo justo remunerar o estagiário, a verdade é que o trabalho dos estagiários, durante um período, enfim, mais ou menos longo do estágio, é um trabalho improdutivo, é um trabalho imprestável e, portanto, os advogados estagiários, num determinado período de tempo, são um custo acrescido para o patrono. Para o patrono. Pois. Não. Estar a onerá-lo ainda por cima com o pagamento de uma remuneração que, quando comparada, por exemplo, quando um oficial de justiça em início de carreira é superior, que é outra coisa curiosa, não é? Ou e que com tem um sido jornalista, criticada, ou com um jornalista, enfim, é algo que me levanta, enfim, uma certa surpresa, digamos assim, e parece paradoxal. Portanto, é verdade que é justo que os estagiários sejam remunerados. Eu preferiria que fossem remunerados numa segunda fase de estágio, em que já se justificará. Em que já tem um bocado mais de autonomia. Um bocado mais de autonomia e em que trabalham e representam um trabalho produtivo do ponto de vista da organização onde estão. Seja ela uma organização pequena ou um grande escritório. Disso não tenho dúvidas nenhumas. Mas generalizar a obrigação de pagamento desde o início do estágio até ao fim vai inevitavelmente dificultar os estágios. E nisso, enfim, uma boa intenção pode conduzir a um mau resultado. É mais uma precipitação da última maioria do Partido Socialista. Mais uma. Não olhou bem para as coisas. Agora vamos passar um bocadinho para questões mais de processos judiciais, de processo penal, etc. Vamos começar pela Operação Influencer. Passaram 6 meses, nada se sabe relativamente ao ex-primeiro-ministro António Costa. Não foi chamado ainda, não foi constituído arguido. A Procuradora-Geral da República recusa-se a justificar publicamente, no fundo, um processo que acabou por levar à queda do governo e eleições antecipadas. Acha que isto revela uma crise na atuação do Ministério Público? Este caso concreto, porque este caso chamou a atenção e teve as consequências que teve, e chamou a atenção do público como chamou. Acho que sim, mas a Filipa permita-me fazer aqui uma advertência prévia. Eu não posso falar muito do caso porque tenho um constituinte nesse caso. Em tempos falei mais abertamente do caso numa altura em que não tinha lá. Sim, na grande entrevista da RTP. Pronto, certo? Terei que ter alguma reserva, até porque eu conheço bem as circunstâncias que levaram a que o caso tenha tido a dimensão que teve. Bom, abstraindo do caso concreto, é óbvio que há muitos anos uma crise grave na justiça penal. Parece que, de forma um bocadinho tardia, agora muita gente despertou para isso. Eu li com com agrado, porque subscreveria aquele manifesto dos 50, Exato. onde vejo personalidades notáveis, alguns advogados até, alguns advogados respeitáveis. Alguns ex-ministros da Justiça, por menos não lembrar do E não deixo de olhar com alguma curiosidade para aquilo, porque de facto parece que é um problema novo, não é um problema novo. No fundo, aquilo é aquilo que nós que trabalhamos nesta área estamos a dizer há anos, não é? Há anos a fio. Eu, aliás, lembro-me, tenho uma entrevista consigo antes da pandemia, não me lembro muito bem, mas é para aí 2017 ou 2018,
em que fiz uma afirmação que a Filipa destacou e que foi criticadíssima, que era qualquer coisa como isto: prefiro ter um Ministério Público controlado do que descontrolado. Porquê? Porque já na altura estava descontrolado. Bom, e agora vou outra vez ser muito impopular e se calhar polémico. Nós confundimos durante muito tempo duas magistraturas que são essencialmente diferentes. A magistratura judicial é uma verdadeira e própria magistratura. E não é por acaso que os tribunais são considerados, na nossa ordem constitucional, órgãos de soberania. Bom, mas o Ministério Público não é uma magistratura igual. O Ministério Público podia ser, e agora vou ser assumidamente escandaloso naquilo que vou dizer, podia ser um órgão da administração pública com características especiais. À semelhança dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é diferente porque os procuradores são eleitos, não é o melhor sistema. Sim, e não exato, tem razão. Tradição entre nós. Sim. E eu também não defendo que o Ministério Público dependa do Ministro da Justiça. Sim, claro. Acho que a estrutura constitucional que nós temos é boa, mas funciona mal. É mais um caso em que há uma boa intenção e uma boa arquitetura constitucional do sistema, mas que depois, por várias razões de ordem prática e, sobretudo, por uma má prática, veio a conduzir ao resultado em que nós hoje estamos. Porque não há propriamente uma hierarquia, quem está no topo da hierarquia não a assume por várias razões, há interferências públicas junto da opinião pública de entidades que, a meu ver, não têm legitimidade para isso, como os sindicatos. Enfim, também é polémico dizer isto, mas é o que eu acho. Acho que muitas vezes o sindicato dos magistrados do Ministério Público é uma espécie de porta-voz da própria estrutura do Ministério Público, que concorre e ultrapassa a quem é o titular legítimo da hierarquia do Ministério Público, Procurador-Geral da República ou Procuradora-Geral da República, e isso gera depois este estado de coisas. Para mim, o principal problema do Ministério Público não está no seu estatuto, nem está naquilo que muitas vezes se diz que é o corporativismo dos magistrados. Não é um corporativismo diferente de qualquer outra profissão. Por exemplo, os médicos entre si discutem muito, mas não gostam de ser criticados de fora. Nós, advogados, a mesma coisa. Agora, na verdade, não há um espírito muito corporativo, porque há, e eu conheço algumas, há divergências entre grupos de magistrados do Ministério Público. Há uns que veem a instituição de uma maneira e outros que a veem de outra. Não é? Aquilo que não existe é, de facto, uma coordenação hierárquica forte e presente, e existe, sobretudo, uma péssima gestão de recursos disponíveis. Porque há anos e anos e anos... há poucos recursos. Acham que há recursos mal geridos. Filipa, nós vamos sempre ter poucos recursos. Portugal não é um país rico. E não vale a pena iludir-nos com isso. Portanto, temos que gerir os recursos disponíveis. Gerir os recursos disponíveis na investigação criminal é estabelecer prioridades e desenvolvê-las de forma consequente e eficaz. E atenção, que a política criminal não é definida pela Procuradoria-Geral da República nem pelo Ministério Público. E lá está, precisamente por isso é que esta magistratura, ao contrário dos juízes, não é um órgão de soberania, nem deve ser encarado como um órgão de soberania, sem prejuízo da autonomia e da independência. Não, é a Assembleia da República que tem que definir prioridades da política criminal. Nós temos que as definir e depois temos que as prosseguir com uma gestão criteriosa de meios. Acha, por exemplo, que aquela operação que se fez na Madeira, logo a seguir à influencer, revela falta de meios? Eu acho que não. Acho que revela excesso de meios. Não é? Aliás, é uma coisa feita de forma espetacular, com um custo que ainda não se sabe muito bem qual foi, não é? E com resultados que, enfim, veremos a seu tempo. Veremos a seu tempo. Isso também tem a ver com o mediatismo Pois tem, mas isto é um exemplo... Que algumas instituições também gostam de ter em determinados contextos. Toda a gente gosta de ter mediatismo hoje em dia. Quer dizer, qualquer pessoa a quem ponha um microfone à frente gosta de falar e gosta de aparecer.
Não é criticável isso. Mas quando há segredo de justiça isso é um bocadinho mais complicado. O que é criticável é o uso da comunicação social junto da opinião pública para obter determinados efeitos. Isso é que é censurável, mas isso também se faz de há longa data, não é de agora. Como nós sabemos os dois, porque andamos nisto há bastante tempo, não é? Agora, a gestão de recursos é fundamental, porque o Ministério Público, ou os hospitais, ou as escolas, nunca vão ter os meios todos que querem. E, portanto, têm que usar criteriosamente e gerir os meios disponíveis. E essa, para mim, é a grande falha. Porquê? Porque depois de uma busca espetacular, com transportes em C-130 da Força Aérea, não é? E com grandes apreensões, o que é que vai acontecer ao material apreendido? Vai estar anos a fio, depositado em qualquer lado, à espera de ser analisado por peritos financeiros, peritos informáticos e outros, não é? E, portanto... Sim, a nível de peritagem é uma falha que... É uma falha gravíssima. Incrível, sim. E nós continuamos agarrados a um dogma que também é do século passado e que hoje tem que ser ultrapassado, que é o de que somos muito avessos à colaboração de particulares. Por exemplo, na realização de perícias. Falou nisso no outro dia na conferência. Falei e continuo a falar. Sim. Quer dizer, quando foi aprovada esta Estratégia Nacional Anticorrupção, um dos pontos do programa era precisamente uma maior abertura do processo penal à prova desenvolvida e paga. Este é o ponto importante. Feita por privados. Feita por privados que podem ter interesse na investigação. O queixoso pode ter interesse em facultar uma perícia informática ao Ministério Público. O problema é que depois essa perícia chega ao Ministério Público e fica lá parada à espera que o perito oficial faça, tarde e a más horas, a mesma coisa ou pior do que aquilo que foi fornecido. Porque provavelmente há sempre aquela ideia de que vinda essa perícia de uma das partes do queixoso, do arguido, que provavelmente... Mas essa... provavelmente é parcial e, portanto... Repara, mas ainda não que seja... Concordo, nem deixo de... Mas ouça, vamos ver. Pode ser parcial. O que tem que se assegurar é um contraditório pleno. Não, eu gostei, pode ser favorável ao arguido, mas uma igualdade de assegurar é que a perícia foi bem feita, não é? Isso aconteceu um bocadinho no caso do Ricardo Salgado do BES, com a perícia médica. No fundo já estava uma perícia feita, uma ou duas ou três, sim, de forma privada, não é? E teve que se fazer outra para se finalmente acreditar, digamos assim, que o arguido está... Há essa aversão, há uma desconfiança quase crónica relativamente àquilo que as partes levam para o processo. O mal é que a parte pública não tem condições para, em tempo útil, analisar a prova e produzir aqueles resultados. E, portanto, se não tem, a melhor coisa que tem que fazer é prevenir, do ponto de vista do respeito pelo contraditório e das garantias de defesa, a utilização desses meios que podem ser facultados à investigação por privados, bem, que depois têm que ser escrutinados. O que não pode é ficar-se à espera, sim, claro, durante não sei quanto tempo, que se faça uma coisa que, muitas vezes, quando é feita, já não vai em tempo de realização da justiça, não é? Porque a justiça, quando demora demasiado, não é boa nem é eficaz. Não querendo bater na tecla da Operação Influencer, mas só fazendo porque isto agora tem mais a ver com a atuação do Ministério Público e da Sra. Procuradora-Geral da República na parte da comunicação. Nós tivemos em novembro aquele célebre parágrafo que deu origem à admissão de António Costa, como sabe. Se fosse Procurador-Geral da República, teria incluído aquele parágrafo? Não tinha incluído e sujeitava mais críticas, como normalmente me sujeito pelas coisas que digo. Que era de que... A proteger. Pois, estaria a que proteger. Essa foi a justificação da Sra. Procuradora para o ter feito, não é? Quer dizer, não sei se foi. Eu não conheço. Exato. Admito que tenha sido. Acho que há ali um problema, enfim, que é um problema que, aliás, foi muito bem tratado pelo Dr. António Costa quando fez o seu discurso de despedida. E que nós temos sentido em muitos casos, nós, digo eu, advogados que andam nesta área do combate à corrupção no FI, de uma certa confusão que há entre corrupção e fenómenos que estão próximos da corrupção, mas que não são rigorosamente corrupção. Por exemplo, o conflito de interesses ou as portas giratórias, enfim, que são, obviamente, realidades que temos que defrontar e que temos que regular. Bom, ou, por exemplo, o financiamento partidário, outro problema que
tem que ser defrontado. Bom, mas que, na essência, há muitas vezes uma confusão entre aquilo que é a dimensão da decisão política do que é um ilícito criminal. Eu vou concretizar para ver se a ideia fica clara. Eu acho perfeitamente legítimo que um projeto como o da Start Campus, que é um projeto de investimento vultoso numa área do nosso território que precisa de ser desenvolvida, seja acarinhado pelo poder político e que o poder político use medidas de exceção, legais, naturalmente, para ajudar a desenvolver esse projeto. Para que não empenhe, digamos assim, nas questões burocráticas. Para que não emperre, para que não se afaste de investimento estrangeiro produtivo e interessante, tudo isso. E essas decisões são decisões do poder político. Claro. Não podem ser escrutinadas pelo Ministério Público. O Ministério Público não tem qualquer legitimidade constitucional para interferir em decisões de natureza política. E quando se diz à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, eu não gosto da frase. Acho que a frase vale tanto como se não chover, está um lindo dia. É a mesma coisa, aquilo não diz nada. Mas acaba por ocultar uma realidade que é a inversa daquela que se quer traduzir. Nós temos muito medo da interferência da política na justiça, mas o que temos visto nos últimos anos é exatamente o contrário. É a interferência da justiça, sobretudo da justiça penal, no poder político. Não quer dizer que não se justifique, aliás, eu não defendo que os políticos estejam acima da lei, pelo contrário. Não é isso, mas estamos a falar de casos concretos em que até agora não se vê grande matéria, digamos assim, para acusar. Não se vê grande matéria porque se calhar não há grande matéria. Pois, exato. Não há grande matéria. Então, algum tipo de intenção do Ministério Público, mesmo que não seja consciente de perseguir políticos um bocado para acabar com... Já tivemos a fase, bem ou mal, que perseguiu os banqueiros, as pessoas com algum poder económico. Agora parece que o Ministério Público acordou para o poder político. Acha que há aqui alguma... Não é de agora, Filipe. Então, sim, mas agora está pior. A Operação Marquês tem... não, quando eu digo de agora... Não, mas quando eu digo de agora sim, tem 10. Quando eu digo de agora é na última década, não é de agora mesmo. Sim, eu diria até que já é... havia uma figura no Ministério Público, é uma figura marcante, a do Sr. Procurador-Geral, Dr. Cunha Rodrigues, que esteve, aliás, muitos anos à frente do Ministério Público, que tinha 17 ou 16. O Dr. Cunha Rodrigues era uma pessoa superiormente inteligente e muito hábil. Já nessa altura, tinha uma gestão, se quiser, política dos casos que era muito interessante. Vou-lhe dar 2 exemplos, já um bocadinho fora da memória, mas que são interessantes. A dada altura há um processo com grande significado contra a doutora Leonor Beleza, que é o processo dos hemofílicos. Sim. É um processo dos anos 90. Bom, e esse processo, bem ou mal, atingiu uma alta personalidade do Partido Social Democrata, que aliás teria ambições a ter uma carreira política, enfim, muito mais auspiciosa do que aquela que acabou por ter, e em grande parte em consequência deste caso. Bom, logo a seguir, ou pouco tempo depois, há outro grande caso que tem a ver já mais com figuras do Partido Socialista, que é o caso do Fax de Macau e depois os casos do Fundo Social Europeu. Portanto, havia ali uma gestão equilibrada entre responsabilidade criminal de políticos do Partido Socialista e de políticos do Partido Social Democrata. Eu não estou a dizer que não fossem bem instaurados os inquéritos, que eles não devessem ter sido conduzidos. Tiveram os dois desfechos curiosos. Tirando o caso do Fax de Macau, no caso do Fundo Social Europeu e no caso dos hemofílicos, acabaram, tanto quanto eu me recordo, ambos por prescrição. O que não deixa de ser, enfim, um resultado um bocadinho decepcionante. Sim, exato. Mas precisamente chegámos aí porque houve uma discrepância do regime do Código de Processo Penal com o Código Penal, um de 82, o Código Penal, o de Processo Penal de 87, que criaram uma lacuna nas causas de interrupção da prescrição e que levaram àquelas prescrições todas destes grandes processos. Bom, mas já nessa altura havia a ideia de que os políticos eram perseguidos pela justiça. E estamos a falar dos anos 90. O que é que há agora? Agora parece-me que
por um lado, há um exagero, que é um exagero que decorre da excessiva mediatização dos casos, que também tem a ver com uma certa necessidade de produzir conteúdos. Sim. Nós hoje temos muitos órgãos de comunicação social, das mais diversas formas, nos mais diversos meios. E os temas da justiça são temas que apresentam um conteúdo barato e que interessa à opinião pública. Só que isto, se não for bem conduzido e bem orientado, pode gerar distorções na opinião pública, distorções de percepção das coisas, não é? Bom, mas é um fenómeno que está aí e que não existia nos anos 90, como existe agora. Por outro lado, houve, se calhar de forma muito excessiva e para lá daquilo que é possível esperar, uma confiança cega na ação da justiça penal como um elemento moralizador da classe política. E os próprios magistrados, e aí há alguns na magistratura judicial e outros na magistratura do Ministério Público, que se sentiram um bocadinho imbuídos deste espírito justicialista. Também não é um fenómeno português. Tivemos em Espanha com o Baltasar Garzón, no Brasil com o Sérgio Moro, em Itália tínhamos tido há mais tempo com aqueles juízes antimáfia. Bom, e portanto, há um pano de fundo histórico que também chega a Portugal e em que há esta crença muito alimentada pela própria opinião pública e por certos opinion makers de que os bons são os da justiça penal, os outros são todos os corruptos. E esta ideia começou a vingar. Sim, mas nunca e a ter os seus adeptos. Nunca tínhamos visto o que vimos no espaço de 2 meses ou 3, 2 governos caírem, não é? É uma questão de escala. Mas aí, vamos ver, eu aí acho que a culpa, se é que se pode falar de culpa nisto, é da própria classe política. Porque a classe política não tem respeito nenhum pelo princípio da presunção de inocência. É dos princípios constitucionais que eu vejo mais maltratado a todos os níveis. A classe política e também a jornalística. Não, a jornalística, mas a classe política e não há uma cultura. A oposição acabou por se aproveitar do... E eu acho interessante que este manifesto dos 50 toca outra vez nesse ponto, mas a verdade é que durante muitos anos a própria classe política embarcou nesta ideia. Sim. E a ideia é esta: se alguém é constituído arguido ou se é suspeito, deve imediatamente abandonar as funções públicas em que está investido. É óbvio que isto é um problema sério, vamos lá ver, e é sobretudo um problema de ponderação pessoal do visado. O visado é que deve perceber se tem condições políticas para continuar no cargo ou não. Mas acha que António Costa das suspeitas. Não sei, não gostava de fazer grandes juízos de valor acerca disso, até porque eu acho que há episódios que são paralelos ao próprio caso influencer que só por si eram maus. Não vale a pena sequer dizer em que é que estou a pensar, toda a gente conhece essas situações e que vão muito para lá do pretexto do comunicado, que eu, como já disse há pouco, não o faria daquela maneira. Bom, agora, o que eu acho mal é que se tenha instalado, e quase já não se discuta isso, é quase tido como uma verdade absoluta ou como uma consequência, este profundo desrespeito pela presunção de inocência. A erosão do princípio. A erosão do princípio, já disse em tempos e mantenho. Sim. E acho que é muito mau. E também já fiz uma comparação. Se nós um dia tratássemos o direito à greve da forma com que tratamos a presunção de inocência, havia uma nova revolução. Bom, quando a presunção de inocência é um princípio fortíssimo que deve ser preservado. E agora, uma coisa é tirar consequências políticas. Outra coisa de um titular, exatamente. Sim, outra coisa é depois fazer comentários a nível mesmo de criminais e de justiça. E criar uma obrigação que é de frontal oposição ao princípio da presunção de inocência. Mas o facto de estarmos a ter a subida de partidos como o Chega também não ajuda, não é? Porque o Chega é um bocadinho porta-voz desse discurso. A subida de um discurso radical não é consequência deste estado de coisas. Repare, é consequência de um abrandamento da cultura democrática. Mas o abrandamento da cultura democrática tem a ver com estes fenómenos
desrespeito pela presunção de inocência. Desde logo pela comunicação social. Eu tenho visto muitos colegas seus dizerem com grande desfaçatez que isso é um princípio lá para os tribunais. Os tribunais é que têm que se preocupar com a presunção de inocência. Não é verdade. A presunção de inocência é um princípio constitucional que se aplica a todos, até às próprias instituições, não é? Mas o que é que nós encontramos? Pensa agora noutro domínio, o domínio dos reguladores, do setor bancário. O facto de alguém que é candidato a ser diretor de uma instituição bancária ou administrador ser arguido num processo de crime vai quase que necessariamente levar à inidoneidade dessa pessoa para o cargo. Tem aí outra violação do princípio da presunção de inocência. Exatamente. Mas isso é uma coisa que se calhar nós também poderíamos fazer um trabalho mais completo, a comunicação social, e explicar de facto às pessoas o que é esse princípio. Mas olha, dou-lhes outros exemplos do populismo fácil. A ideia de que o aumento das penas resolve tudo. O aumento das penas não resolve nada, porque as penas podem ser de enorme dimensão, que se não forem aplicadas ou se não forem aplicadas em tempo útil, Claro. não servem rigorosamente para nada. Portanto, é muito mais eficaz uma justiça que atua em tempo útil, em tempo em que a memória das pessoas ainda se lembra do que é que se passou e que consiga perceber a consequência, do que de uma justiça que se arraste penosamente durante anos a fio e que gera a tal sensação de impunidade. Basta ver o caso Sócrates, não é? Ou seja, a Operação Marquês já teve alguns arguidos condenados, mas depois o julgamento do principal arguido, que foi o Primeiro-Ministro, cujos alegados crimes são relativos durante o exercício do mandato, do seu cargo, e continua como está. Portanto, isto não pode... Agora só, já estamos quase a acabar, queria-lhe só fazer uma pergunta relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Também, como sabe, foi uma questão que foi muito falada há uns tempos, de incluir mais membros fora da magistratura nesse Conselho, que no fundo, como sabe, é o órgão que fiscaliza a magistratura do Ministério Público. Acha que isso poderia ajudar? Poderia resolver algum dos problemas que existe atualmente no Ministério Público? Não é para mim a questão fundamental. Não, acho que o Conselho Superior do Ministério Público tem que ter membros que não sejam do Ministério Público. Agora dir-me-á, mas há bocado para os advogados disse o contrário. Bom, disse, mas os advogados são uma instituição privada. Não exercem nenhum poder público. Sim. Têm interesse público, mas não são eles próprios agentes do poder público. As magistraturas são, e a magistratura do Ministério Público é. E tem um déficit de escrutínio democrático. Completamente. A legitimidade democrática do Ministério Público, eu não defendo que se elejam os procuradores, o tal sistema americano. Não defendo nada disso. Mas tem que haver um reforço da fiscalização por parte do poder político. Não temos que ter medo do poder político. Poder político legitimamente eleito relativamente ao exercício da ação penal e ao Ministério Público. É aquela ideia de accountability, Sim, claro. responsabilidade por resultados, pela gestão de meios, que deve ser exercida de forma mais eficaz e mais visível, para que a opinião pública perceba o que é que se faz, como é que se gasta o dinheiro e que resultados é que se tem. Isso, a meu ver, não passa necessariamente por aumentar o número de membros que não são do Ministério Público no Conselho Superior do Ministério Público. Pode passar por aí ou não. Enfim, eu não faria disso um cavalo de batalha. O que me parece que era importante era que a política criminal e o desempenho do Procurador-Geral da República fosse escrutinado pelo Parlamento, como são, por exemplo, os reguladores. Porquê é que não há de ser da mesma maneira? E isso obrigava a uma prestação de contas pública que tornasse visível a atuação da Justiça e que revelasse, de facto, estas coisas todas. Que nós soubéssemos quanto é que custou a ida daqueles inspectores todos à Madeira. Isso é uma coisa que eu gostava de saber. E porque é que se veio de um avião militar? Tudo isso, não é? Essas opções que podem parecer pequenas coisas, mas que são importantes para nós percebermos se há, de facto, uma escassez de recursos ou se eles estão a ser mal geridos. Mas também o próprio poder político também parece que, agora com esta questão da chamada de chamar ou não a Procuradora-Geral da República ao Parlamento, se calhar também se começasse a recorrer mais a esse tipo de iniciativas, no fundo, para a titular da investigação criminal
prestar contas, não Sim. tem que falar dos processos em concreto, Claro, a nível não de é isso que investigação, se mas pretende. prestar contas. Esta senhora procuradora, Prestar contas é prestar esta senhora contas. procuradora nem sequer nunca deu uma entrevista enquanto nos 6 anos de mandato. Não, mas A nenhum órgão eu de também não comunicação acho, social. Filipe, eu acho que os juízes e os procuradores não devem falar tanto como falam os advogados, por exemplo, precisamente Sim, pela diferente função. mas nunca tivemos uma procuradora-geral tão tão recolhida silenciosa. no seu canto, Pronto. na sua... no Se seu calhar casulo. é uma questão de personalidade. Também temos que... Depois podemos discutir se é a personalidade adequada para o cargo ou não. Sim, exato. Porque hoje, voltando ao século XXI mais uma vez, é quase inconcebível que um Procurador-Geral da República tenha uma inabilidade tão grande para comunicar. Comunicar. Falar diretamente não é fazer comunicados através do gabinete de imprensa, é falar, dar entrevistas. Nada disso é um dogma também, não é? Embora nós tenhamos este prurido, que é muito, se quiser, muito salazarento, não é? De que os juízes e os procuradores têm que ser pessoas muito austeras, Os muito juízes, por exemplo, reservadas. o Conselho Superior da Magistratura está a fazer um esforço Sim, de comunicar, contrataram pessoas certas para isso, fazem encontros, não sei se tem noção disso, mas fazem encontros com jornalistas semestrais, portanto já há uma abertura diferente. O Ministério Público está exatamente igual estão a ao que melhorar. estava quando eu comecei a fazer esta área há 20 anos. Enfim, e sempre teve um gabinete de imprensa. Sim. Bom, que às vezes dava problemas, como nós sabemos. Mas é preciso, de facto, que saiba comunicar. Mas, para além de saber comunicar, acho que esta ideia de se ver com muita relutância que um Procurador-Geral da República seja chamado ao Parlamento para prestar contas é uma ideia que não é democrática e que representa, lá está, quer dizer, um retrocesso civilizacional que é preocupante. E há sinais disso, falou há bocadinho em populismo, eu falei nesta interferência da justiça em áreas da política. Tudo isto são sinais preocupantes que apontam para um percurso pouco democrático, no sentido de uma cultura muito mais totalitária, muito mais opressiva, que está a começar a fazer escola Em alguns desde países. logo na Europa, Exatamente, nos Estados alguns países da Unidos Europa. também. Enfim, tudo isto é francamente mau. E acho que as pessoas de bem, os tais 50 do Manifesto e outros que por aqui andam há muito tempo a falar das mesmas coisas, deviam ser um bocadinho mais escutados, sob pena de se chegar àquela situação onde se está agora, que é de que os políticos que ativamente contribuíram para a tal erosão do princípio da presunção de inocência, hoje sejam as principais vítimas da sua própria atuação. Não é? Porquê? Porque precisamente nos momentos críticos em que se deviam ter elevado um bocadinho, sair da baixa política para a política de outra dimensão, a única coisa que conseguiram fazer foi política partidária de nível mais ou menos rasteiro. Bom, e o resultado está à vista, não é? E tudo aquilo que tem a ver com concepções culturais, este respeito pelos direitos fundamentais, o respeito pela democracia e pelo funcionamento dos órgãos constitucionais, tudo isto é matéria de cultura e de mentalidade. E é muito difícil recuperar. Não é? Quando se atinge e danifica a um certo grau, a recuperação é muito morosa. Sim, não é? sim. E as televisões também não ajudam com os São os tais opinion conteúdos makers, baratos. os opinion Sim. makers de serviço. Há também, mais muito comentadores, populistas. juristas, quase que comentadores de futebol, não é? Que é uma coisa engraçada. É verdade, é verdade. E curiosa. Pessoas que nem sequer têm muito a ver com a área. É. Paulo, foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigado. Terminamos aqui, espero que tenha gostado. Até uma próxima oportunidade.